papo reto, aquele papo direto, sem corte, sem mimimi, sem muita conversinha. Sem censura. Sem censura. Eu sou Lia Dornelas, essa é a Dani Mascarenhas, a minha maravilhosa companheira, parceira. E essa é a nossa Adriana Emanuele, a nossa convidada de hoje. Que essa aí tem um papo bem reto, viu? Quem tem papo reto Ave é Maria, ela. que responsabilidade. Ai, Jesus! Meu Deus! Já começou assim, né? Falar dessa mulher também vai dar trabalho, viu? A mulher policial penal, empresária, aluna de Dornelas. Importante. Isso é importante. Estudante de educação física, enfermeira formada em enfermagem. Também. Vai ser tudo. Tudo, É tudo e tudo. mais um pouco. Então, assim, já sabe que a gente vai falar de tudo hoje, né? Eu não sei nem como é que vai ser o tema dessa entrevista, porque não vai ter um tema, não tem como ter um tema. Muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. A assim. mulher em si já é um tema, né? E ser vasto. mulher, e ser mulher brasileira já é um E tema vasto, né? complexo. Então o tema vai ser mulher já é um tema. Pronto, o É. tema desse podcast vai ser esse. E um tema complexo, e principalmente para vocês. Mulher Verdade. falando de mulher, mulher falando para mulheres, mulheres falando para homens. Homens, por favor, nos entendam. Verdade. Agora, eu não Inclusive, sei se vocês estão percebendo aí. Eu falei com a Adriana quando Ok. ela chegou, né? Eu pensei que, nisso agora. assim que ela chegou, me impactou. Eu vi, eu falei, nossa, que mulher forte, alta Sim. e extremamente bonita. A Adriana, eu vejo os vídeos dela, muito pela Lia, né? E me chamou muita Sim. atenção. Você é muito bonita, Adriana. Gente, Pra perceber, como a sintonia de mim e de Dani é perfeita. A gente não combinou isso, eu juro. E eu pensei assim, rapaz, eu vou abrir logo falando do comentário que Dani fez com a Adriana. E aí ela tá falando, eu falei, meu, rapaz, é demais, essa mulher é demais. E é bacana falar, Porque é verdade, é verdade. Verdade. E assim, a Adriana, ela veio de uma forma sutil, que Sim. nos vídeos ela vem com esse jeito meio policial, meio Dornelas, meio ela mesma, né? Que aí quando você vê esse docinho, essa mulher, né? Que tem essa sutileza também. Aí você É um fala, docinho gente, sabe da voadora, viu? como Judoca, ela era judoca. Ai, é isso, né? Você pode ser você também. É Tá dando isso. judô As ainda. pessoas entendem muito assim, a mulher é policial penal, é policial, é do mundo da segurança pública. Ela não precisa, nós, aliás, não só isso. A mulher não só policial penal, a mulher ela tem por obrigação de ser forte. Porque a mulher, ela sustenta uma casa, ela tem um trabalho, ela tem os filhos, ela tem o marido, ela tem que dar conta de tudo. Então, assim, para aguentar, ela tem que ter um pilar muito forte. Então, assim, mas nem por isso a gente tem que perder o carinho, a sutileza, né? A questão de ser empático. Sim. Então, eu preservo muito isso, né? Apesar de que as pessoas às vezes me olham e falam assim, meu Deus, não vou nem falar. Mas Assusta. eu sou extremamente carinhosa, Ela é. eu sou muito preocupada com os meus. Ela é. Ai, se eu souber que alguém meu tá com problema, meu Jesus Cristo, a vida peraí, meus problemas estão aqui de lado, vamos aqui ajudar para resolver. Eu sou prova disso. Então, assim, eu sou muito assim, faz parte da minha essência. E eu vejo essa característica em tantas mulheres, né? Que a gente tem um arquétipo, às vezes, que impacta, seja de uma forma ou de outra, às vezes até o contrário, né, Adriana? Às vezes você vê uma mulher com um aspecto frágil, doce, parece que tá ali, A né? cobra Que a cascavel. qualquer momento vai quebrar. Mas não é. Mas que é um vulcão, Não é uma pessoa decidida, Aquela firme, que vai, segura, é sorrateira. né? E Sim. que isso eu acho muito bacana, a gente não conseguir identificar no Verdade. primeiro olhar. Por isso que a gente não pode engraçado julgar, né? isso. Que a gente tava falando com o Isso. Dora. A gente não pode julgar, porque a gente não sabe o que realmente tá ali dentro daquela pessoa, né? Não sabe. Teve uma entrevista que não colocamos no ar ainda, Ainda. entre eu e Lia, e que eu falei muito sobre isso, né? Que quem não a conhece acha que ela é uma casca grossa, sim. Né? Depende, Que é ela aceita difícil, sou. mas pelo menos comigo nunca foi. Não, Já fui aluna dela, É. também já experimentei ela, né? Mas ela nunca foi. Então, tem essas questões. É o ser mulher.
a gente saber como lidar em cada situação. Saber se posicionar. Inteligência emocional, Saber hein? se Sim. posicionar na hora certa. Mas nem sempre foi assim, viu? Eu tenho aprendido muito, ainda aprendo. Mas E vamos a- lá. E a mulher, ela impacta, assim, quando você chega no lugar e que você tem uma postura, às vezes até pela forma de você caminhar, a pessoa já causa aquele impacto, né? E aí confunde as coisas. Você falou interessante, essa questão de vocês falaram da mulher que às vezes você vê uma mulher com uma aparência frágil, Frágil. mas ela entra em um ambiente hostil e ela se mostra uma fortaleza. Sim. Eu vejo isso. Sim, a gente vê Direto. muito isso. Eu vejo isso no meu ambiente de trabalho, né? E principalmente com o público que eu trabalho. Eu vejo Esse mulheres. ambiente de trabalho lá na polícia é bem forte, né? Isso. Adriana? É um ambiente de trabalho que é um ambiente machista e masculino. Tá. Né? Hoje eu trabalho no Conjunto Penal de Feira de Santana, nós temos em torno de 1.800 internos, quase 2.000, fica sempre oscilando, mas dentro deste universo nós não temos nem 100 mulheres. Então, já é isso eu estou falando de internas. Sim. Né? Isso de profissionais, o número é bem menor. E profissionais ligadas ao operacional é menor ainda, porque assim, já tem dificuldade de você entrar no sistema, porque a quantidade de vagas é pouca. Aí você entra, você quer trabalhar no operacional, o público feminino é pouco. Aí vem a distribuição de vagas em cursos, muitas vezes é pouco. A gente acaba sendo beneficiado mais os homens do que as mulheres. Mas hoje isso tem se quebrado, porque as mulheres elas têm buscado o seu lugar. E vem cá, como é a vida dessas mulheres lá dentro do presídio? É isso, porque um paradoxo em relação à entrevista passada. A entrevista passada, nós falamos muito da mulher vítima, Sim. não é isso? E agora nós Perfeito. estamos te entrevistando, você que é uma policial criminal e que você vive com mulheres que são mulheres que fizeram de alguma forma ali que fez alguma contravenção, não é isso? Pelo menos uma contravenção, mas que na verdade efetuou também algum tipo de violência, enfim. Ela é a vilã da história e não a mocinha. É uma vilã em parte, assim, aí a gente Se torna vítima e a também, gente né? volta. O mundo, ele é um mundo machista e masculino. E a maioria das mulheres, isso eu digo porque nós já fizemos levantamento, estão lá por crimes que foram cometidos por seus companheiros ou elas foram induzidas a cometer por seus companheiros. Olha que interessante Então, isso. quantas mulheres assumem uma droga para livrar o seu companheiro? Sim. Ou então elas são arroladas no processo criminal, né, ou no flagrante porque estavam naquele momento com o companheiro. Aquilo que a gente está falando da dependência emocional, né? Quantas- Delas se sentirem obrigadas a estarem fazendo aquilo ali Exato. por Quantas eles. visitas elas são forçadas por seus companheiros, acuadas, oprimidas, tentar levar ilícitos para dentro do presídio e acabam presas em flagrante. Olha pra isso. Ou então, engraçado que hoje cedo eu falei, né, sobre você, e aí uma pessoa que estava comigo deu o exemplo de uma mulher que se relacionou com uma pessoa, eu vou falar de forma pejorativa, um bandido, e que forçava ela a manter ainda o relacionamento. Então ela engravidou indo às visitas íntimas do presídio. Sim. E teve anos e anos ali que ela não podia se desvincular dele porque ela era ameaçada de morte. O próprio filho foi ameaçado de morte por essa pessoa. Sim. Então isso É real. muito, Isso né, a gente Adriana? quando a gente passa por um presídio, a gente olha assim aqueles muros enormes e faz assim, nem imagina Não o tem que noção acontece. do que tá É um mundo à acontecendo, parte. meu Deus. É um mundo à parte. Vocês não têm noção de como a dinâmica social dentro de uma unidade prisional, ela é diferente. Aí a gente vai e volta para o mesmo assunto sempre. A questão do machismo e desse mundo ser muito machista, ser muito masculinizado. Quando a mulher ela é presa, ela entra no presídio, ela perde muito a identidade dela. Porque a lista de material é diferente, a lista de material não é diferente, é a mesma. Então, assim, a gente sabe o quanto a imagem pessoal é importante. Acabou a Então, vaidade. acabou a vaidade, você tá ali o tempo inteiro com uma mesma farda, né? Assim, todos os dias. Aí, a primeira coisa, o marido abandona, a família abandona e ela fica sozinha. O contrário dos homens. Os homens são presos e as mulheres vão visitar. Não, as não mulheres quando são solta presas, a mão lá. homem nem grudada até o visita. fim. Não. Não é não muito recebe pouco. visita. Nem da família, né? É muitas muito vezes. pouco.
Então, assim, hoje, por ser mulher e entender a importância disso, do resgate da autoimagem, né, quando eu tenho contato com elas, porque hoje eu trabalho mais direcionado com o público masculino, hoje eu não trabalho ligada diretamente. Eu falei que ela era um docinho e sabia dar voadora. Eu trabalho com homens, mas quando eu trabalhava com internas, eu sempre me preocupei com isso. Sim. Porque eu sou mulher e sei o quanto é importante essa questão da autoimagem. Sei o quanto é importante você se olhar no espelho e se reconhecer. Agora vem cá, você lá, né? Porque você é tão humana, né? Como o Dani mesmo percebeu, é nítido a forma com que você trata. Como a Adriana lá dentro, sendo policial, né, penal, ao mesmo tempo, uma pessoa humana como você é. Como é que você se sente, velho? Porque eu fico imaginando como é que você, quando vê aquilo ali, como te dói, e ao mesmo tempo, às vezes, você tem que ser dura com elas, né? Porque é sua função, mas ao mesmo tempo, ser por dentro ali, como ser humano, não deve acontecer uma mistura de emoções em você e você. Né? Como é que você se sente, velho? Eu queria saber como é que você se sente. Algo que você lá na hora não pode expressar, mas aqui você pode falar. Eu não sou fake. A Adriana que você vê no Instagram, a Adriana que você vê no sistema prisional, a Adriana que você vê na academia, a Adriana que você vê na loja, é a mesma Adriana. Então, assim, se eu tiver que... Eu procuro ser justa. Né? É algo que meu pai me ensinou. Onde você vá, sim, você pise firme para que todos saibam que você está chegando. Então você já foi criada, já é algo dentro do sim, seu lado, da sua criação. Sim. Então, assim, meu pai fala assim, você não use sapatilha de algodão. Perfeito. Pise firme. Então, eu tenho que ser firme. Então, se eu vejo que algo é injusto, seja com quem for, eu vou lutar por aquilo. Eu vou lutar por aquela pessoa, independente se é interno, se não seja, eu vou atrás do que é justo. E isso não rola certas... retaliações, com colegas, quando você tem essa postura, às vezes... Aí vem a questão do... Eu sei o meu valor. E eu pago o preço, sim, por saber o valor que eu tenho. Sim. Então, porque deve ser uma posição muito difícil. Se posicionar em qualquer local de trabalho, principalmente um local desse, tem um preço muito alto. Mas eu estou disposta a pagar. Eu pago esse preço. Né? Por ser autêntica, sim, por falar e dizer, realmente eu falei, realmente eu fiz, sim, está certo, está errado. Então, eu prefiro pagar esse preço. Porque com certeza você deve ser muito criticada, julgada, mal interpretada. Sim. Com certeza, com certeza. Mas aí acaba não alimentando essa energia, né? Não. Assim, a gente é criticada, julgada, mas quando a gente olha para o espelho, quando eu olho para o espelho, eu fiz, você é a Adriana Emanuele, eu sei quem você é. Então, o hate, né, que hoje é a onda do hate, não vai alterar. E o fato de você ter sido justa, pra você já te basta. Pra mim, eu boto minha cabecinha tranquila no travesseiro e tá ótimo. Dentro do presídio, Adriana, eu tenho uma curiosidade. Existe aí, eu falei da mulher vilã, Lia falou da mulher vítima, não é isso? De identificação, de comportamento, você de cara, sem saber a história, você consegue ali no olhar já identificar com a tua experiência dentro da profissão? Eu procuro... Existem algumas características que são fortes nesse sentido, que sim, já dá para você sinalizar? Existe, mas assim, quem tem o papel de julgar e identificar não sou eu. Quem tem que identificar se é certo ou errado é a polícia civil, a polícia militar, quem tem que julgar é o juiz. Eu estou ali para resguardar a segurança daquela pessoa e fazer com que ela pague, né, o que a justiça determinou. Então, o que fez, o que não fez, o que deixou de fazer não é um problema meu. O que eu estou ali é com a pessoa X, ou seja, ela homem ou mulher, quais são os direitos, quais são os deveres e a minha função é essa. Mas acho que o que Dani quis perguntar foi no seguinte, parte mais humana, de você falar assim, poxa, essa aí... Assim, seus pensamentos, às vezes, até com você mesma. Eu acho que foi isso que ela quis dizer, né? Tipo, aquela que é vítima, né? Pelo fato de ter sido presa por conta do marido, por ter feito, né? Ou algo que não deveria ter feito. E pelaquela que realmente... Fez consciente. Né?
Você consegue ver a diferença, A da diferença. da postura O dela, dia a das dia reações dela no é dia a a dia? convivência. Como a gente convive com as pessoas, Sim. né? Aí a gente brinca assim, as máscaras sempre caem. Sim. Às vezes as pessoas elas não conseguem sustentar a máscara por muito tempo e acaba até se abrindo. Sim. Mas como assim, a gente não está no papel de julgador, a gente, claro, a gente consegue identificar até por conta do perfil. Sim. A gente estuda muito isso, né? O perfil do ser Então, humano. umas são mais a questão agressivas, psicológica. outras são mais... Isso. Então a gente vai traçando ali um perfil. Sim. Mas assim, não é porque é culpado ou que fez algo que eu vou deixar de garantir a segurança, de garantir o direito, cobrar o que é dever e tratar de forma humana. Inclusive, teve uma situação que você me contou, que eu lembrei aqui agora, de uma... que ela mudou a forma dela se portar e a família dela nem ia visitar ela, parece, não estava nem acreditando. E aí você, né, lutou por ela para poder mostrar para a família, não, ela mudou, olha como ela tá fazendo isso, ela tá fazendo alguns serviços também, né? Eu achei isso muito interessante, porque às vezes é o processo da pessoa tá passando por aquilo ali. Né? Eu creio que muitas vezes ela está ali, mas está cumprindo uma pena, mas não é apenas uma pena aqui na Terra, mas o processo evolutivo dela. Sim. E até a família dela estava tendo dificuldade de acreditar nisso, mas você acreditou. Eu lembro que você não teve uma situação dessa? Teve, é interessante. Pelo próprio sistema, né, de quem está aqui fora, e a gente percebe, muito ouvido, tem muitos noticiários falando do sistema precário, da forma como as pessoas às vezes entram com uma pena, vou colocar leve, e acaba saindo, e quando sai muito pior, né? E agora, Alia, trazendo essa vivência que você repartiu, é interessante, porque mesmo dentro desse sistema, que parece tão duro, parece tão bruto, onde se aprende aquilo que não deveria, que deveria ser educado de uma forma diferente, direcionado de uma forma diferente, mas não é o que é colocado, que né? Deveria ser sempre, Não né? tem Você tá ali isso. tratando com humanos para que eles possam não só cumprir uma pena de anos, Serem ressocializados. isso, para que não saia o ser humano melhor. Consegue. E esse exemplo eu achei mais conta aí pra gente, Vá. Eu achei linda essa história. trabalhava em um setor, né, que a gente, é como se fosse um setor investigativo dentro da unidade, de apuração, que é o conselho disciplinar. E tinha uma interna que fazia o serviço interno e ela sempre vinha fazer a limpeza, porque conta como remissão, né? O dia trabalhado diminui a pena. E ela sempre chegava muito revoltada. E eu sou muito tagarela. Todas as presas, elas têm essa possibilidade? Tem. Todos os presos, eles têm uma possibilidade de trabalhar, de buscar por remissão. Existem vários projetos. Aí passa por uma sindicância, uma análise de perfil, se é o momento correto. Porque assim, o preso ele sai de manhã, vai exercer a sua atividade laborativa e quando encerra o expediente dele, a carga horária dele, ele é recolhido novamente à cela. Mas essa interna, ela é muito revoltada, e eu sou faladeira, aí eu conversando, eu sempre buscava, o que a senhora fez? A senhora é da onde? E eu sentia de como a vida tinha sido muito dura para ela. E eu acho que a gente não tem que passar em branco na vida de ninguém. Aí conversando com ela, eu fiz, qual a pena da senhora? Aí ela fez 20 e poucos anos. Meu Deus, E sua família Ela veio tinha quantos visitar? Ela não tinha nem 30. pelo menos assim, de conclusão, você de lado mais. Mas assim, tem as remissões, aí tem essa questão da progressão de pena e aí começa a ter as saidinhas para poder. A função da saidinha é você fazer um test drive de reintrodução à sociedade. Então tem tudo isso que o próprio sistema, o judiciário ele permite. Aí se controlar, revoltar. E aí a gente conversando, todo dia ela ia na sala, ela fazia empresa, eu ia conversando, aí ela me contou um pouquinho da história dela, ela admitiu o erro, que foi uma questão por conta de vício, né? Ela acabou viciada em crack e aí cometeu esse homicídio. Mas assim, ela tinha consciência de que errou, né? E o que mais doía era esse afastamento da família. Logo depois veio a pandemia. Imagine, se a gente endoidou ficando preso em casa, imagine quem é preso. Quem já está preso mesmo. E a gente conseguiu montar uma oficina, né, para poder fabricar, de costura, para fabricar máscara. A gente costurava as máscaras lá e
trazia para o hospital fazer toda a higienização e distribuir em hospitais, nos setores públicos. E a gente montou essa equipe com as internas e ela fazia assim, aí eu chamei, eu disse, vamos trabalhar, ela, mas eu não sei fazer nada, eu disse, mas eu quero você trabalhando. Você sabe cortar a linha? Ela fez, sei. Eu disse, então você vai arrematar a linha da máscara que for sobrando. Porque eu queria integrar ela em uma atividade que fosse importante, tivesse muita importância naquele momento. E para uma ela se máscara sentir útil, né, também. e uma máscara que salvava Uma vida. uma vida. Para ela que tira uma vida. Olha que negócio interessante. Então ela foi trabalhar. Aí ela ficava assim pra mim, porque ela nunca achava que estava boa. Aí eu pegava na máscara, tá maravilhosa, tá linda, tá perfeita. Realmente ela começou a se dedicar. Aí eu peguei, consegui o telefone do pai dela. Pedi assistência social que ligasse, eu, na época, coordenadora lá, falei com o pai dela. Aí ele achou estranho. Aí eu disse, como é que tá o senhor? Tá tudo bem e tal? Aqui, eu sou Adriana, policial penal, preso de Feira de Santana. Estou ligando para dizer ao senhor que a sua filha está salvando vidas. Aí ele, como assim? Eu disse, essas máscaras que estão sendo distribuídas aqui em Feira de Santana, nos hospitais, nos setores públicos, para os policiais, passa pela mão da sua filha. Sua filha está salvando vidas. Ele não acreditou. Mas depois aí ele confirmou minha identidade, eu disse, não, sou eu mesma. Aí ele me agradeceu e eu tentei colocá-lo para conversar com ela. Ele de início não aceitou. Uma nova oportunidade, eu liguei novamente e aí ele aceitou falar com ela. Nisso, o vínculo se restabeleceu e ele passou a ter orgulho dela. Olha para isso. Imagine. E ela? A gente Você nem imagina sentiu que uma isso mudança de acontece. comportamento? Muita Deus. mudança. De como aquilo foi importante. Com certeza. De como aquilo foi importante. E para ela, Ela não vai ser a mesma pessoa nunca. Também. não é, mudou. Mudou. De Então assim, verdade. aí a gente começou a resgatar o pai, as filhas, e passou, quando a pandemia acabou, voltaram as visitas. Quem foi visitar um belo dia? O pai e as filhas. Então, ela explodindo de alegria. E você tá vendo? História, viu? Você mudou, História, viu? você passou. E eu fiz Você questão de estar lá e falar com ele, né? Eu disse, ó, abraço sempre. Tem muitas mulheres que não saem da prisão. Imagina como elas devem sofrer de preconceito. Ah, esse prisioneiro. Principalmente quando é Assassina. mãe, né? Estou passando pelos filhos, Exato. qual exemplo, como você, e até quem estava fora, que está pegando, dependendo da situação, vai justamente afastar mais. Até como vocês, desse exemplo, infelizmente negativo, não chegar até os filhos, e eles tiverem outro, né? Que eles têm outro caminho. E seu olhar empático mudou isso. Então, assim, mulheres que têm um olhar empático em relação a outras mulheres estendem a mão e faz com que essas mulheres que possam. Porque assim, não é defendendo a Adriana não, mas eu tenho certeza que não era qualquer policial que ia fazer isso. É porque ela tem empatia por ser humano. Por isso que eu perguntei pra ela, porque não é você naquela função policial e a função humana. Então você usa a sua parte humana para poder fazer mais do que você tem que fazer, porque isso aí não era sua obrigação. Não era sua obrigação Até fazer isso. para- Obrigação não. Até para uma Mas pessoa você que era fez. vilã, Exatamente. né? A obrigação dela é proteger elas lá. Isso. Né? Eu acho que não seria sua obrigação fazer isso. Não é questão de obrigação, mas isso você falou, Dani, efeito cascata, tem o efeito cascata. Sim. Porque resgatando uma ação, a interna, ela vai melhorar com a relação dela com ela mesma. Com ela, né? com as outras. Ela começa a se perdoar, começa a se resgatar como Perfeito. ser humano, como mulher, como mãe, como filha. Ela procura ser melhor porque ela se vê novamente reintegrada na sociedade, reintegrada no núcleo familiar. Perfeito. Consequentemente, a convivência dela com outras internas e com a gente vai ser melhor.
Perfeito. E esse relato, além de tudo que nós abordamos aqui, para mim tem uma outra visão, né? Que é a visão de eu conhecer poucas pessoas da tua área e que eu tenho uma imagem de uma pessoa realmente blindada, muito dura, até por todo o sistema e tudo que envolve. Sim. Então você vê hoje em dia nos noticiários, né? Cacetetes batendo, enfim, não falo nada de forma pejorativa para a polícia, muito pelo contrário, sou defensora, mas é uma imagem que acaba impactando muita gente, principalmente no meu caso particular, que eu não tenho muita vivência com pessoas da tua área. Então, para mim, a gente vê esse mundo assim e já tem uma imagem formada. Verdade. E você fazendo esse relato faz com que a gente possa analisar de uma forma diferente. Sim, né? a gente já tem uma outra visão. A visão de lá de dentro, né? É como se ela estivesse levando a gente lá para dentro, que é o que ela falou, aqueles muros, né, que separam a gente deles lá. É um outro mundo, que a gente não tem acesso, né? A gente só tem acesso do ouvir, né? A gente não tá lá vendo o que realmente está acontecendo. Né? E é importante falar isso, porque ninguém fica preso o tempo inteiro. Um dia tá preso, mas ele vai sair ou ela vai sair. Então, assim, é preciso que as pessoas elas desmistifiquem e passem a ver que também são seres humanos. Sim, perfeito. E, Adriana, nessa tua vivência e que a gente está falando aqui que tem muitas mulheres presas que foram vítimas, na verdade, ou ludibriadas ou forçadas a fazer um ato ilícito, estão lá. O que você pode aí dizer para essas pessoas que de repente estão convivendo com um companheiro que já está ali naquela situação de desconfiar do companheiro que não está indo para um caminho legal e que de repente vai arrastá-las, ou então aquelas meninas que convivem, infelizmente, em situações aí que fazem que esse convívio com essas pessoas sejam tão favoráveis e que aproxima muito, porque às vezes parece que é um mundo que chama, né? É aquele bad boy. É sedutor. Então é sedutor. Né? Elas estão tão envolvidas ali que elas nem percebem, né? Isso, e acham de repente um barato ali, acham só que tudo estão muito correndo bacana. sério perigo. E que na grande maioria são relacionamentos tóxicos. Sim. Então, eu vejo que mulheres que são induzidas a esses crimes, a esse tipo de situação, né, elas têm relacionamentos tóxicos. Então, muitas vezes são mulheres que cometem os crimes porque elas não têm noção do valor que elas têm. Então, isso é um problema que vai além. Então, quando a gente vai analisar... Já entra aquela questão da autoestima. Já entra a questão de autoestima. Então, assim, a visão do príncipe encantado, é o homem que vai me salvar, é o homem que vai me manter financeiramente. Sim. E eu não posso viver sem ele, então eu tenho que me submeter a tudo que ele faz. E aí ela vira uma criminosa. E aí... Mesmo sem querer. Mesmo sem querer. E que não é um mundo bacana, né? Não é. Acaba bem, né? Não é. É por isso que eu defendo tanto essa questão da autoestima da mulher. Sim. Da mulher ser forte. Porque se eu tenho consciência de quem eu sou e do valor que eu tenho, eu não vou me submeter à vontade de um companheiro que está me induzindo, às vezes por força física ou por tem uma frase que eu acho muito legal, que encaixa bem aí. Quando nossos valores são fortes, as decisões se tornam fáceis. Então a pessoa, como você falou, ela saber o seu valor, ela fala, não, aqui eu não entro. Aqui não é minha realidade. Isso aqui não faz parte dos meus valores. Sim. E a pessoa se posiciona. E aí a decisão fica fácil. Mas quando a pessoa não tem determinado o valor dela de uma forma forte, ela entra em qualquer jogada. É aquela folhinha seca que é levada pelo vento e vai pra qualquer canto. Quando vê, já tá ali, ó, e não consegue mais sair. E não acaba muito mal, né? Isso. Então a gente saber se posicionar, como a gente estava falando aqui no início, uma mulher tem que saber se posicionar e falar, não, isso aqui não me cabe. Eu amo você pode ser homem na minha vida, mas a situação que não me cabe. Entendeu? Meus valores falam primeiro. Sim, né? E aí vem aquela questão da síndrome da Mulher Maravilha, sim, de salvar o homem, né? Eu sei que ele é bandido, mas eu tô com ele vai mudar, ele vai sair dessa vida. Ele vai deixar de ser bandido. Mas eu tenho muita consciência de que antes de ser Mulher Maravilha, eu tenho que primeiro me salvar. Sim, colocar máscara em você primeiro. Né? Eu primeiro vou me salvar, eu vou fazer o meu autossalvamento, porque primeiro estou eu. A gente não tá conseguindo se ajudar. Primeiro, eu sou prioridade. Com certeza. E dentro da minha prioridade, essa relação com o outro vai me prejudicar?
E não existe beleza na violência, né? Não. Então, É as pessoas que acham que, como você falou, que o bad boy é algo muito sedutor, que vai trazer um mundo aí de grandes aventuras, né? Do que eu tenho para desbravar, e acha isso muito um cenário de filme. Uma Não é vida assim, de ostentação também, porque aí envolve também dinheiro fácil, né? Tudo Isso. isso também. E o risco, às vezes, essa questão do risco, essa pitadinha de pimenta, faz com que muitas meninas acabem enveredando por esse Verdade. caminho. E esse caminho acaba só aonde E muitas tantas vezes e não tem tantas volta. estão, né? A gente vê noticiário aí todo dia. Quantas mulheres são assassinadas? Verdade. Quantas? Esse risco não compensa, Verdade. né, Adriana? Não compensa. Nenhum risco compensa, nem para essas mulheres que se envolvem com esses homens que já estão vinculados ao crime e também com a gente. Quantas de nós a gente se vê em relacionamentos abusivos? Verdade. Verdade. E mesmo você vivendo em uma situação mais inóspita, né, em ambientes desfavoráveis, mas sempre tem um meio. Você não precisa estar ali vivenciando com pessoas que a tua regra não é nesse caminho, né? Que você vê que vai te levar realmente para um buraco, você não precisa estar ali. Não, não precisa. A gente tem que estar se autoavaliando. Hoje, todo mundo tem acesso a tudo, né? As informações, a reportagem, a Instagram Podcast. e a podcast. Então, assim, tudo isso é importante, todas essas informações, ter acesso a essas informações é importante, porque isso desperta uma autoavaliação. Pô, eu tô passando por isso. E às vezes nem sabia. Poxa, meu marido ou meu namorado tá envolvido com coisa errada. Pô, ó o que eles falaram lá no podcast, né? Como é a vida lá dentro de um presídio. Eu não quero isso pra mim, não. Isso aí. Agora, assim, por falar em muitas informações, como é a Adriana, que é polícia penal, empresária, né? Dona de uma loja, dá conta, mãe, mulher, né? E o maridão, desculpa aí, Alfred, mas o maridão Alfred. que ela tem que dar conta. Então, assim, como é essa mulher? Porque muitas pessoas olham assim e falam, eu não vou dar conta de tudo. Não estou dizendo que a Adriana faz o papel de Mulher Maravilha, mas ela consegue dar conta dessas funções de uma forma tão leve, tão assim, tranquila. A Adriana, quando vai treinar comigo, ela não chega lá pesada, meu dia foi exaustivo. Nossa, a Adriana às vezes dá 2 pontões, ela vai treinar, parecendo que ela dormiu 12 horas, uma noite inteira. Você falou de tantas funções, né, Lia? Sim. E que, na verdade, dá tempo também de você se cuidar. Sim, Dá. Você se olhar, né, e prioriza isso. Mas não é só questão do tempo, Daniel, que eu fico admirada com ela, é a leveza que ela leva isso. Porque eu vejo mulheres que não têm um terço das funções que ela tem um tempo livre e não tem essa leveza que ela tem. De chegar lá tranquila, leve, alegres, e ela é sempre isso aí. Ela não muda, ela não tem essa variação de um dia chega de cara feia, outro dia chega sorrindo. É o tempo todo. Eu falo, Adriana, você tem 2 dias sem dormir. Ela, nada, vou treinar. Eu fico, gente, uma leveza. E dá conta disso tudo. É porque assim, eu não tenho que estar pegando os meus problemas, as minhas amarguras e espalhando pra ninguém, não. Mas sempre foi assim, essa Adriana sempre foi assim. Sempre foi assim. E acorda eu acordo e vejo, poxa, eu tenho 24 horas no dia pra poder fazer melhor. Sim. E o que te motiva a isso? A vida. A vida. Mas existe algum momento da sua vida que essa chave virou, sempre foi assim? Teve Existe- algo que impactou pra você falar Teve. assim, não, eu tenho que viver todos os dias como se fosse o último dia, curtir a minha 24 horas. Porque às vezes acontece alguma coisa na vida que faz a Sim. gente, né? Ó, a gente falou de pandemia. Na pandemia eu tive vários problemas. Problema conjugal, problema familiar, problema no trabalho. E eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Sim. Eu não conseguia me enxergar. Quem é essa pessoa? Eu me vi com 108 quilos. Sim, Eu quando que conheci a sempre Adriana, ela era fiz. obesa. Eu Ela que era sempre obesa. fiz atividade física, fui judoca, academia, uma vida intensa. Sempre procurei viver dentro de uma normalidade. Sim. E Você de se me viu em cuidar. outra realidade, Aí né? eu me olhava no espelho, quem é você? Você fez E essa aí? autoavaliação. Aí eu fiz, não tá bem. A questão de surtar, de bater em porta de quebrar guarda-roupa, eu não podia bater no marido, mas a gente joga os celulares pra cima.
né? Bate nas A gente costas. falou sobre isso, né? E dói no bolso. Né? Dói. Mas aí eu botava o celular no... Joga uma coisa mais A caneca, barata, né, né? meu bem? Joga uma Meu bem. caneca. Não, essa caneca não. Essa não. Tira dela aí. Não. Joga uma Aí, caneca engraçado, de eu- R$2. Eu jogava o celular e aí ficava. Aí ele, vai ficar sem celular agora. Eu disse, não quero mais celular. Mentira, porque ele sabe que ele precisa se comunicar comigo, ele ia me dar um celular novo, né? E aí eu ainda jogava a culpa pra ele. Eu dizia, eu quebrei Você o já pediu celular. atualizado que você não é bi- Eu quebrei o celular entendi. porque foi culpa sua. Ela quebrava o 13 pra ganhar o 14. Isso é uma dica. Mas assim, Opa! eu já tive isso. Eu já E fui. você, viu? Não Só é? bater. Ah, boa ideia. Pegar aí, né? Quebra o iPhone 13. pra É ganhar o 14. mesmo. Qual é o próximo depois do 14? Já tá no 16, né? 16. Ô, gente, eu tô atrasada. Eu vou ter que quebrar meu smartphone ali. Preciso de um marido pra quebrar meu Gente, iPhone. eu não posso não, que o meu tá todo O meu tá no endividado. 14 não ainda, posso. preciso de dois. Tu Não quebra posso. pra... Não Eu endividei o meu quebrar, marido não. todinho. Eu vou quebrar em dois o celular pra ver se eu ganho Meu com bem, 16. ai, te amo, te amo. Alfred, calma. Mas assim, ó, eu já me vi nessa fase ruim, como eu costumo dizer, eu fui no fundo do poço e pra submergir eu tive que comer as algas do fundo do poço, beber o restante do lodo, fazer a unha crescer pra poder subir. E nem por isso foi uma subida tranquila, não. Foi isso que eu ia te difícil. falar. Com certeza. Porque geralmente, quando a gente vê histórias, né, de superação, sempre se imagina, né, quem é o ouvinte e pensa assim, poxa, pra ela foi tão fácil. Não, oxi. Né? Então, da noite pro dia tudo mudou, Não é a assim. chave virou e certeza. ela de uma pessoa ali deprimida passou uma pessoa super alegre e feliz. Não é assim, né? Eu conheci a Adriana já quase saindo do fundo do poço, assim, tipo, com a mãozinha assim, tipo, termina de me tirar daqui. Foi mais ou Ah, eu menos já isso, tô né? aqui, falta pouco. Quando eu preciso conheci a de uma Adriana, força. agora eu já tô cansada, o poço Me é dá uma fundo. ajuda. Venha, Tô minha no meio. filha. Me dá uma ajuda, mas foi difícil. E outra, a gente fala muito de relações de mulheres para com... São poucas mulheres que vão lhe ajudar. Isso Verdade. apoia. Né? A gente, as Por mulheres, enquanto, a isso vai maioria mudar. das mulheres, ela faz assim, que nada, ela não tá passando por problema não, que nada, ela é funcionária pública, que nada, que nada. Isso. Não sabe de nada. Aí aquela mulher não sabe que porque a gente tá ali conversando normal, trabalhando, indo e vindo, fazendo tudo, a gente quando chega em casa, apaga a luz, entra dentro de um quarto, entra debaixo do cobertor e não quer ver e falar com ninguém. É. E isso aconteceu comigo. E acontece com todo mundo, Sim, né? Lívia? sim. Contigo Claro. acontece? Oxi. E tem dias que a gente ainda faz esse retorno ao útero materno, né? Que a gente fica ali Deita de ladinho e corre toda assim. Mas Eu tenho dois passa. emojizinhos, eu só durmo com eles abraçadinhos assim, dois emojis. eu não acredito. Eu juro. Meu Deus. Eu juro, quando o Pedrinho pega, é briga. Eu falo, cadê meu emoji? Eu não sei dormir sem meu emoji. Vou pra casa da minha mãe e levo meu emoji junto. Dizendo que ela é casca grossa. Ah, é segredo. Mas sim, foi difícil. Foi difícil. A terapia me ajudou, eu Sim. coloquei a terapia em dia. A terapia, a psicóloga fez assim, Adriana, você precisa voltar à atividade física porque você tem muita energia Muito amei. e você precisa gastar essa energia na atividade física porque você sempre fez atividade física e voltar aos poucos ao convívio social que você sempre teve. Foi difícil? Foi. Teve alguns momentos de recaída? Teve. Mas eu tive suporte profissional, tive pessoas que mesmo eu estando doente, porque é doença, depressão não é fácil, eu tomei, fiz uso de medicamento controlado, mas assim, eu cumpri o meu tratamento, tudo que foi prescrito, voltei à atividade física, Perfeito. tive apoio. Você também Você fez a sua passou. parte, Ela buscou né? a solução, Você não E ficou passou. só aguardando Não ficou se os vitimizando. profissionais que Não dá. fizessem a parte dele. Você Ela também viu o que você precisava ser feito. Exatamente. Corpo, mente e espírito, né? Exato. Porque é uma tríade que eu acho indissociável. Perfeito. Não tem como dissociar. Inegociável, Não né? tem como Não tem como dissociar. separar, A não gente tem que fortalecer tudo que tá ali na base da Com gente. certeza. Pra você estar aqui hoje, se o seu espírito não tivesse sido legal, você não ia estar da mesma forma. É, se seu não. físico não tivesse legal, você estivesse doente, você não estaria da mesma forma. Então, tudo anda junto, né? Tudo anda junto. Então, assim, foi um processo, né? Houveram pessoas importantes, aí houveram idas e vindas, mas o importante é Legal que... você falar idas e vindas. Idas e vindas. Porque às vezes também a gente acha que é só ida. Não. Aí quando alguém vê Verdade. naquele momento que decaiu, fala assim, pronto, tô no lixo de novo, né? Nada vai agora mudar e eu vou ficar por aqui mesmo. É que nem uma pessoa que tem um vício de cigarro, por exemplo. A pessoa não para de fumar o cigarro da noite pro dia. Ela diminui de 2 carteiras para uma carteira, depois para 3 cigarros. Então, assim, às vezes você fala assim, poxa, eu vou até fazer isso
entendeu? Ah, tô fracassando. Não é. Você não tá fracassando, você está ainda em processo. E respeitar o processo é importante. Porque às vezes quando a pessoa tem essa queda, eu digo isso porque muitas vezes as meninas quando estão fazendo dieta vai falar, eu acabei lançando dieta, vou jogar tudo pra cima. Eu falo, nega, zerou, começa de novo, vai, vida segue. E não precisa segunda-feira, não precisa você ficar se autoflagelando por causa disso, entendeu? Eu furei agora, continua, entendeu? Escorregou, beleza. Mas você não, ainda mais quem já esteve no fundo do poço com você escorregar uma coisa, mas você querer voltar pra lá, minha irmã, eu tenho certeza que você vai fazer de tudo pra não querer voltar. O dia seguinte é sempre uma nova oportunidade. Sempre. Né? E isso não é porque é lúdico, é porque é verdadeiro. É verdade. Né? Vai de encontro daquilo que a gente faz com que Parece realmente a clichê, mudança né, falar aconteça. isso, E não é. Não é. Mas assim, a gente precisa se reconhecer doente. Sim, perfeito. Né? Se O primeiro conhecer o seu passo. estado, É o que eu né? falo, olhar e dizer assim, despertar eu tô doente. a pessoa entender que ela tá passando por aquilo, gente. Eu vou bater nessa tecla muito, porque é aí que eu vejo que as pessoas não enxergam. Como você falou, a pessoa não enxerga a realidade dela, o estado atual dela. Entendeu? Então, assim, fazer as pessoas entenderem, enxergarem o que elas estão vivendo, como você falou da autorreflexão. Você parou na frente do espelho e falou, essa não é a Adriana. Ou então você diz assim, eu poderia ser uma Adriana melhor, entendeu? Não é cobrança, porque a cobrança pesa, né? Não sei se cobrança, toma um peso. Mas você se autoavaliar, falar, será que eu não poderia estar fazendo mais ou melhor e o que você fez? Porque quem te vê hoje não imagina o que você passou. Não imagina aonde você esteve. Acho que sua vida fez flores, foi sempre desse jeito e por isso que você conseguiu dar conta de tudo como você dá hoje. E não é bem assim. E até no momento que eu estava doente, as pessoas desacreditavam. Sim, Porque o meu comportamento também permanecia o mesmo. Sim. Então eu fazia tudo, eu dava conta de tudo, mas quando chegava em casa, desabava. E aí ela deu a reviravolta, aí abriu loja de suplemento, né? Então, assim, aí Fala aí sobre esse sua empresa autorresgate, também, como é né, você lá. ser funcionária pública, dar plantão e lidar com um público tão complicado, tão peculiar, mas assim, é a minha missão de vida. Eu adoro. Quando eu chego no portão da minha unidade prisional, meu olho brilha e eu respiro e faço, eu tô em casa. É loucura isso, mas é porque eu sou doida. Então eu entro na unidade, respiro e faço, eu tô em casa. Porque é a minha missão de vida. Porque eu não quero passar em branco na vida de ninguém. Se eu puder fazer o melhor, eu vou dar o meu melhor. Ponto. E aí veio essa questão de um novo desafio de, poxa, eu tenho tempo livre, eu sou hiperativa. É porque você dá plantão e tem um jeito que você descansa. E aí eu tava com dias de folga, e aí no meu dia de folga eu ficava em casa coçando o saco que eu não tenho. Ela é ótima. Agora, esse empreendimento, Adriana, que você agora está à frente, né? Que é a loja de suplementação. A Reis Suplementos. Suplemento. Pausa. Oi? Porque, olha só, eu não sou Papai A Noel. gente tá com moral. Mas eu não esqueço de ninguém. A gente tá com moral. Carinho da Rede do Suplemento de Feira de Santana. Porque são mulheres maravilhosas, que estão preocupadas com a cabeça, com o corpo, com o bem-estar. E eu não poderia deixar de trazer o melhor. Muita coisa. Tira o olho, viu? Pessoal, os bastidores tá tudo de olho, mano. Tira o olho, que foi pra gente. Vou comer até agora Rede Suplemento. Pois é, Avenida Getúlio Vargas 2020, do lado de Sânio Tatu. Vai lá. E quem assistiu o podcast tem super desconto, viu? Tem que comer esse virado pra cá, viu? Que aqui é concorrência. Pois é. Quem chega lá na loja e diz assim, eu assisti o podcast, além de desconto, tem presente. Eita! Vocês estão com moral, viu? Pois é, assista. Com moral, viu? Muito bem. Pois é, não, a gente já chama logo chega assim. mais 10 aí pra já assistir. chega chegando. E o que te motivou a você ir para esse segmento do ramo de suplementos? Foi essa virada de vida em que você começou a verdadeiramente vivenciar a questão da atividade física e você perceber a importância dela, além de uma reestrutura física, além de você se olhar no espelho, você ver as grandes mudanças que a atividade física também te propiciou, entre outras coisas, alimentação, enfim. Isso aí foi uma mola para que você
fosse para esse caminho Sim. ou não? Não, Foi algo que apareceu. A energia, a gente falou nos bastidores, a gente estava conversando sobre energia, interessante isso. Às vezes as oportunidades aparecem, Tira a gente muito. fica achando que é um Você acaso, também. mas não é um acaso. Gostoso, né? Eu voltei a me Muito reconhecer, café. a essa saída do poço, a voltar à atividade física. E o negócio bateu na minha porta, em pleno véspera de Natal de 2022. Ó o Papai Noel aí, ó. Papai Noel. E aí eu fiquei assim, vou ou não vou? É algo que eu gosto. Eu gosto, sempre gostei de atividade física. Deu aquela ardida no coração. Era um desafio, porque eu não sou de Feira de Santana, eu sou de Salvador. Ó, E Mediterrânea. Feira de Santana, Soteropolitana. Feira de Santana, ele abraça muito quem é de feira. E eu me senti uma forasteira ainda. Eu disse, não, mas eu vou buscar o meu espaço, né? Porque, assim, se der, deu. Se não der, eu tentei. Mas eu tenho minha forma de trabalhar, né? Porque, assim, claro, a gente tem que é empreendedor, que tem um negócio, a gente quer lucro. Mas a minha forma de trabalhar é muito técnica. Eu quero entender o meu cliente. É. Né? O meu cliente não é apenas um cliente. Perfeito. Ele é único. Então, não vai chegar na minha loja e vai dizer assim, eu quero um termogênico, eu quero entender. Por que você quer o termogênico? Que momento você vai tomar? Você já está sendo acompanhado por um profissional? Claro que eu como tudo. Ela é Eu gulosa, gosto ela é de assim café. mesmo. É terrível. Eu sendo eu, né? Não, ela é. E é de café ainda. É meu porque é que Deus você do gosta, céu. né, cabeção? Ai! Aí também que ela entende do cliente, ela já sabe meu gosto. Eu também gosto. Vale É, de nada. café, porque café essa muito barrinha bom tem, isso aqui, tem ó. 50 miligraminhas de café que Meu dá um dedo tá sujo, eu atozinho. vou chupar meu dedo todo. Não vou deixar de pensar um pouquinho. Se tivesse me dado, não tava. Mas tem aí, Não, eu muito gosto. bom, tá bom. Mas assim, foi um desafio e aí dá pra encaixar no meu tempo? Dá. Eu vou poder me dedicar da forma que eu gosto de me dedicar, não 100% do tempo, porque eu tenho meu serviço público. Sim. Mas assim, dá pra me dedicar de forma... Não é integral em termos de tempo, mas é integral em termos de qualidade. Sim, Te surpreendeu? Sim, e eu vejo esse diferencial porque, assim como ela falou, né? Você entendeu o cliente e você entendeu o produto. Porque eu vejo que muitas lojas, elas querem apenas empurrar. A pessoa, eu quero um BCA. Leva um Whey também, leva não sei o que dizer. E puf, vende 10 produtos. E eu observo que muitas vezes ela faz o contrário. Às vezes a pessoa chega querendo comprar 10 produtos, ela fala, não precisa, porque às vezes isso aqui é necessário, isso aqui não é. Principalmente as pessoas que não foram orientadas, né? Se for orientada, o nutricionista mandou, o médico mandou. Segue, né? Segue a lista, ela não pode, né, intervir. Mas quando ela vê que a pessoa tá perdida, ela tá querendo tudo, porque tá naquele desespero, né, de buscar um resultado, eu vejo esse diferencial nela. Ela fala assim, ó, nego, não precisa comprar esses 10 produtos, se você levar esses 4 aqui, já vai te beneficiar. Ela é muito justa, aquilo que ela falou, ela é justa realmente. É porque assim, a gente tem que entender o cliente, tem que entender a pessoa. Isso Por exemplo, ganha o cliente, você né? na atividade física, você vai chegar com a pessoa que tá parada há 1000 anos e vai colocar a pessoa pra fazer um deadlift com 100 quilos, ela não vai. Jamais. Ou então pega um treinamento pesadíssimo, aí ela vai ficar riada uma semana, cheia de dor no corpo. Não ela só vai pela voltar. questão de lesão, mas pela questão até de frustração. Sim. Você frustra a pessoa nunca mais vai querer voltar. E é interessante, né? Porque a característica da mulher é a mutação. Então você vê, né? Você, como a Lia citou, diversas atividades, você já preenchia seu tempo com a tua profissão, casa, filhos, já estava cuidando de si, terapia, atividade física, entre outras coisas, resolveu empreender e hoje está muito feliz também Sim. com a tua empresa e se encontrou nisso, né? Então, na verdade, nós mulheres, a gente tem essa habilidade de unir tantas coisas e dar conta de ser tantas dinâmica, né? coisas, né? Ao longo do tempo e fazer bem feito. Sim. E também não deixou exatamente de se olhar, De se olhar. né? De se cuidar, de elevar sua autoestima, de se sentir bem. E isso é muito importante, porque ao longo da jornada tem muitas mulheres que acabam esquecendo de si, da sua identidade,
né? Do que te faz feliz ao ser mulher, de se olhar no espelho e às vezes faz tantas coisas para os outros e na verdade não consegue se encontrar. E isso traz uma frustração, uma tristeza muito grande. Achar esse né? equilíbrio não é fácil. Não. Não, Porque não assim é como tem fácil, mulheres que têm cara. todo o tempo do mundo, né? Mas aquele Não ditado, administra né? bem. Cabeça vazia é oficina do diabo, e aí a É. pessoa fica, só pensa besteira, não faz nada, então não consegue evoluir na vida, né? Não falo só na parte profissional, mas em todos os aspectos. Então, assim, esse equilíbrio, ele é muito interessante. Você não ficar também sem fazer nada, não ser aquela mulher apenas dependente de um homem, mas também não ser aquela mulher altamente atarefada ao ponto de não conseguir se cuidar. Né? Então, encontrar esse equilíbrio, saber aonde você pode alcançar é interessante. Não significa que todas as mulheres têm que ser como a Adriana, de ter que ter 2, 3 profissões. Porque assim, nem todo mundo vai dar conta. Às vezes a mulher ela tem uma outra realidade, ela teria outras experiências de vida, mas ela também não pode usar isso como desculpa para também ficar, né, estagnada onde ela está. Então assim, a autoavaliação ela serve para poder a gente entender o nosso eu, a nossa realidade, né, e as nossas possibilidades, o que a gente pode fazer a partir de hoje, porque a nossa vida muda o tempo todo. Então, o que eu posso fazer a partir de hoje? Hoje que eu digo hoje, não é o hoje de 10 anos atrás. Hoje de hoje. Porque daqui a 5 anos sua vida pode mudar toda de novo. Sim. E não se encharcar de atividades e não estar bem com isso. Exato. Porque às vezes eu vejo, como agora, eu vi a entrevista da Adriana, nossa, achei fantástica a história de vida dela, e o que eu estou fazendo? Eu estou sendo só uma profissional, então eu estou sendo só uma dona de casa, eu tenho que fazer um multifacetário, eu tenho que fazer 1000 funções, e que na verdade vai procurar fazer 1000 coisas e não se sente feliz com aquilo. E Chave. não é isso. Se olha no espelho e pergunta, você está feliz desse jeito que você está se vendo no espelho? Perfeito. Mensagem maravilhosa. Se eu estou feliz com uma atividade só, se eu estou feliz sendo dona de casa, Ótimo. perfeito. Ótimo. É sua missão. Continue É a sendo missão dona da de vida da casa. pessoa. Pronto. Eu não estou feliz, eu queria ter outra atividade. E vamos lá, quer ter outra atividade? Vamos, é possível. Perfeito. A pessoa também, o que eu vejo é que às vezes nós mulheres, a gente se trava muito. Eu não vou conseguir, não é possível. Não, se você quer, de fato, vamos aqui, senta, vê a estratégia que você vai usar, a forma que você vai atingir a sua meta, o seu objetivo. Perfeito. Aí eu vejo muito isso quando a pessoa assim, poxa, eu queria tanto fazer atividade física, mas eu não tenho condições de pagar uma academia. Você precisa da academia? Para você começar a se movimentar? Com certeza. Você precisa da academia para poder voltar a se cuidar? Com certeza. Tem muitas opções, né? Muitas opções. As estratégias são vastas. Então, assim, né? você vai... eu quero... Pronto, serviço público. Eu vejo um bocadinho de gente assim, eu queria ser funcionário público. Eu não nasci funcionária pública. Eu quis ter uma estabilidade, né, dentro de uma atividade profissional que eu me identificasse. Então, eu fiz assim, para passar no concurso público, eu preciso fazer o quê? Estudar. Então, naquele momento, abdiquei de uma série de coisas, fui estudar, paguei o preço eu tenho uma hérnia de disco, eu tinha um TAF para fazer, e aí eu tinha que correr atrás do TAF, me preparar para estudar. É possível. Possível. Perfeito. É possível. Mas a premissa é, se olha no espelho, eu estou satisfeita com o que eu estou vendo? Estou. Eu estou feliz? Estou. Continue feliz, porque a gente tem que ser feliz. Que mensagem, viu? Que mensagem linda, que mensagem maravilhosa. Verdade. A sua história é inspiradora, mas na verdade cada um tem a sua individualidade. Sim, e a gente tem que respeitar isso. E não criticar. Criticar. Dri, foi um prazerzão estar com você, foi muito, muito bacana. O docinho que dá voadora, o docinho que dá voadora. Eu acho que todo mundo gostou muito também. Você como é que não gosta? Uma mensagem super legal. E que eu tenho certeza que atingiu tantas e tantas mulheres. Com certeza. Né, E tem que atingir. Nós temos um compromisso com nós mulheres. Mulheres, nós precisamos ser empáticas com mulheres. Nós precisamos saber criar os nossos filhos e filhas. Eu digo isso porque fui criada por meu pai e minha mãe para ser uma mulher forte. Então, meu pai não me criou para procurar um príncipe encantado para me dar um castelo. Meu pai e minha mãe me criaram para construir o meu castelo e ter um príncipe encantado que tivesse o seu castelo e a gente unisse os dois e tivesse uma cidade. Ótimo. Obrigada, Dri.
E você que viu essa entrevista, te tocou, lembrou de alguma amiga que achou reflexivo e que acha interessante, então compartilha, clica, vamos aí aumentar o nosso canal para poder atingirmos mais e mais mulheres. Exatamente. Curte, comenta e compartilha. E se você tiver lá e chegar lá na loja e mostrar que você está inscrito no canal, que você compartilhou, já sabem, presente. Opa! Muito obrigada, Obrigada. galera. Até a próxima.